Olá, bom dia! Hoje nós estamos no Centro de Arte Contemporânea e Fotografia, que fica na Avenida Afonso Pena, no centro da capital. Um espaço criado para estudo e exibição das artes visuais. Então venha com a gente, o Globo Horizonte começa agora. Rodrigo, qual que é a história desse prédio? Bom, esse prédio foi construído em 1925 para abrigar, a princípio, uma instituição bancária. Com o passar do tempo, ele passou por outras instituições bancárias, até que em 1997, comemorando 100 anos da capital, aqui em Belo Horizonte, ele acabou se passando para o Instituto Moreira Salles. O Instituto Moreira Salles esteve aqui durante 12 anos. O Instituto Moreira Salles é uma fundação cultural que está presente em várias cidades do Brasil e tem um enorme acervo. O Instituto ficou em Belo Horizonte durante esse tempo, dedicado à parte de artes em geral, a fotografia, esculturas. Nós tivemos exposições de vários tipos aqui, utilizando esse espaço, e sempre aberto ao público, um espaço gratuito, muito bem localizado, aqui é Afonso Pena, Praça 7. E aí, por que fechou? O final ali de 2008, nós tivemos a crise financeira mundial. Então, em função dessa crise, o Instituto acabou decidindo encerrar atividades em Belo Horizonte, cedendo espaço para a Fundação Clóvis Salgado. Isso aconteceu até em função da movimentação das pessoas aqui. Os fotógrafos e tal se movimentaram bastante, mobilizaram ali para que o espaço não se perdesse aqui na capital. Até por isso que o espaço, embora seja de arte contemporânea, ele acaba privilegiando um pouquinho a área da fotografia, que afinal de contas foram esses fotógrafos que se mobilizaram, que correram, e colaboraram para que a Fundação Clóvis Salgado e o Instituto Moreira Salles fizessem uma parceria. O prédio está agora incomodado com a Fundação por 10 anos e a Fundação assumiu esses 1.000 metros quadrados de construção, que tem um potencial enorme de aproveitamento dentro da capital. As pessoas passam aqui na frente, às vezes não conhecem, não sabem que tem um prédio tão bonito, gratuito, que funciona de terça a domingo. Então ele abre um leque de opções para a pessoa poder nos visitar, poder conhecer, poder ter acesso a esse mundo tão bonito que é a cultura. A ideia também é dar oportunidade para jovens artistas. Claro, o prédio ele tem um potencial muito grande. A Fundação ela tem projetos que incentivam a parte das pessoas levarem exposições. Esse prédio ele valoriza muito os artistas mineiros, e acaba gerando ali a oportunidade deles poderem participar também de exposições. O Palácio das Artes já tem 4 galerias enormes, muito bem montadas, com exposições fantásticas, como as que já estão em cartaz, inclusive, e os projetos das próximas. E o Palácio acaba ganhando mais uma galeria, que seria o Centro de Arte Contemporânea. Não conhece o trabalho do Arthur Pereira, quem foi ele? Nos conte. Olha, o Arthur, ele é um morador de Cachoeira do Brumado, distrito de Mariana, e ele vem de uma trajetória de vida até se transformar num artista. O primeiro trabalho que ele fez foi um gato, e aí a gente tem um gato ali, que não é ele exatamente, mas tem um gato aqui, e ele conta que uma história que ele era lenhador e ele estava no mato e ele tinha feito uma cabana para ele dormir e de noite cai uma onça no telhado e aí ele assusta com a onça sai correndo assustada com ele e toda uma história aí com os bichos, que vai acontecer a partir dessas experiências dele com o mato. Quer dizer, antes de ser artista, ele foi carvoeiro, pedreiro... Ele era lenhador. Então ele tirava a lenha para poder fazer carvão. E depois, quando ele chega aqui, transformando em esculturas, que ele fala assim, que ele está devolvendo a generosidade da natureza. Com a arte? Com a arte, A gente está diante de uma peça que é uma das mais importantes, Renato? Que são as galhadas. As galhadas, ele denominava assim, que era um pedaço da árvore que já tinha seus galhos e ele, a partir do que ele tinha, do tronco da árvore, que ele ia vendo os bichos que aconteceriam ali. Então, a maneira que ele ia trabalhar
era uma sugestão do próprio tronco da árvore. Pegava uma peça única de madeira? Isso, e aí ia contextualizando os bichos a partir desse tronco da árvore. Aqui já são os bichos que são sozinhos, eles não estão contextualizados, né? E o tatu, ele é uma peça assim que essa ranhura, né, que não é exatamente o casco do tatu, mas que vai fazer a gente lembrar, que é interessante para poder distinguir que não é um trabalho que está sendo feito para poder representar exatamente a natureza, né? Então acho que é bonito perceber nele assim como que os elementos para poder enriquecer o objeto da arte. Ele trabalha as figuras de uma maneira muito simples e tem uma lírica muito própria, assim, né, que é a poesia dele, a relação como ele vê os bichos e como ele torna presente esses bichos para a gente, assim, né? Acho que essa simplicidade e essa lírica é o que distingue ele dos outros, assim. A poesia do Arthur é uma coisa que é simples e direta. A presença que esses bichos têm é uma coisa que não é da natureza do inanimado, né? Então, assim, essa presença é que transforma ele no objeto de arte. E outra marca do Arthur Pereira são as colunas. Um tronco maciço, né, e ele vai escavando isso e dando um roteiro, assim, um caminho para os bichos. E esses caminhos são construídos com intervalos de direções dos bichos. Então os bichos vão criando um outro ritmo que continua pelo caminho né, dos galhos das árvores, mas os bichos vão criando outros ritmos dentro disso.